jogo vai ser cruzamento, eu colocaria o Igor Thiago para brigar com o zagueiro. Mas, assim, tem que botar um centroavante. Pode ser o Endrick, mas eu preferiria o Igor Thiago por essa questão tática, né, que eu acabei de falar, que eu acho que ajudaria. Acabou que entrou o Endrick, assim, que também não fez um grande jogo, mas foi mais um cara ali dentro da área. O Paquetá acabou saindo machucado, o que preocupa a gente, né, especialmente a gente, que estamos torcendo para a seleção brasileira, mas antes disso, né, somos torcedores do Flamengo, então preocupa. Casemiro também acabou que começou o jogo não muito bem e foi muito criticado no lance do gol. Cara, ali, o lance do gol do Japão, o Danilo erra um passe ali no meio de campo, um passe bobo. Mas, assim, a jogada se desenrola toda, o Casemiro é driblado e ele não faz a falta, gente, porque ele já tinha cartão amarelo. Então, assim, se você parar para pensar, cara, se ele fosse expulso, eu acho que teria sido pior, cara. Primeiro que ele não tinha como saber que ia ser gol. Já começa por aí, né? Cara, não tinha como ele sucar, estou de fora da área. Tudo bem, estava aberto, ok, pipipi. Acho que o Gabriel Magalhães também teve uma abordagem muito ruim, porque ele não estava marcando ninguém e ele não deu um passo para frente para bloquear o chute. Acho que ele foi mal demais nesse lance. Mas o Casemiro não fez a falta ali porque ele ia ser expulso, cara. Então vamos raciocinar. O Casemiro ia fazer a falta ali da intermediária, ia ser expulso. Primeiro tempo, o Brasil jogando com 10. Cara, a tendência era que a merda ia ser grande. Então, assim, o Casemiro não fez a falta porque ele já tinha cartão. Mas, claro, foi um erro ali da defesa, repito. Acho que o Gabriel Magalhães teve uma abordagem muito ruim. Cara, e assim, não é falha, tá? Talvez seja uma loucura minha, vocês vão discordar de mim e tá tudo certo. Mas, bicho, se fosse o Courtois, não tomava aquele gol, não, tá? Não tomava. Então, não estou dizendo que foi falha do Alisson, que foi frango do Alisson, não é nada disso. Mas, se fosse o Neuer no auge, o Neuer de hoje, eu não sei, não. Mas o Neuer, o Courtois, enfim, um goleiro nível AAA não teria tomado aquele gol, não. Tá? Ele teria esticado o braço, teria tirado aquela bola com pontinha de dedo. Mas, enfim, o Ancelotti fez as mexidas que tinha que fazer no segundo tempo. Eu até não gostei quando ele tirou o Matheus Cunha e colocou o Martinelli, mas, né, a história provou que eu estava errado e o Ancelotti estava certo. Concordo demais com o Jorge. O Bruno Guimarães foi gigante nesse lance daquele gol. Gigante. Assim, às vezes ele força uma jogada. Ele e o Paquetá, né, eles são jogadores bem parecidos. Acho que o Paquetá é um pouquinho mais plástico, um pouquinho mais de habilidade ali. Mas essa questão de forçar os passes, buscar sempre o passe mais difícil. Mas, cara, o Bruno Guimarães foi genial naquele lance ali, foi gigantesco. E qualquer um chutaria pro gol, amigo. Na meia-lua, limpou a jogada, mas ele teve a visão de ver que o Martinelli... claro, tinha um jogador na frente do Bruno Guimarães, o chute poderia ser bloqueado. O Martinelli não, e, enfim, o Martinelli também dominou muito bem, porque se não domina bem, a bola escapa, se domina para trás, não faria o gol. Então ele teve um domínio, se não perfeito, muito bom e fez o gol da vitória. Repito, vitória merecida. Acho que o Ancelotti foi bem, não foi nada de excepcional, mas não dá para dizer que foi mal, fez o que tinha que fazer, basicamente. Não vejo nada de muito diferente que ele poderia fazer. Então, sim, tem os seus méritos. O Brasil, repito, o Brasil está classificado, jogo difícil. Mas é isso, cara. Não tem jogo fácil. Não vai ter jogo fácil. Tomara que tenha, né? Tomara que tenha. Mais um joguinho fácil aí, ou 2, ou 3, enfim. Quantos for. Tomara que todos os jogos que faltarem sejam fáceis. Mas é muito difícil disso acontecer. Mas o Brasil teve força para virar. O Brasil não virava um jogo desde 2002, né? Olha a coincidência. Desde 2002. E eu estava vendo um post do Leonardo Bertozzi, que é da ESPN, no X. Acho que não tinha uma virada no segundo tempo do Brasil, no caso, desde a Copa de 38, tá? Se não me engano. Então, é isso. É porque em 2002 o Brasil vira, mas faz um gol no primeiro tempo e faz um gol no segundo tempo. Eu digo, fazer os 2 gols da virada no segundo tempo não acontecia, acho que desde a Copa de 38. Então, assim, uma vitória
maiúscula. Não uma exibição maiúscula, acho que uma exibição boa, uma vitória justa. O Brasil jogou para vencer o jogo, né? E assim, baseando, repito, vendo que o jogo da Alemanha, o Brasil foi melhor, acho que bem melhor do que. O Brasil não foi muito bem, mas comparado com o que a Alemanha está fazendo contra o Paraguai, o Brasil teve uma atuação destacadamente melhor do que a da Alemanha. É mais ou menos Maravilha. Isso. E olha, por falar em Alemanha, vai para os pênaltis, hein? Vai para os pênaltis, tá? Só rapidinho do vídeo que eu não falei, né? Falei do Danilo, falei do Paquetá. O Paquetá também não teve uma grande atuação, mas assim, o Danilo errou, mas acho que no segundo tempo o Danilo se recupera, tá? Faz um segundo tempo muito bom, muito bom. O Paquetá não fez um grande jogo, o Vinícius estava muito encaixotado ali no primeiro tempo, e eu acho que o Ancelotti fez certíssimo, cara, de abrir ele na ponta para que ele pudesse participar mais do jogo. E o Vinícius participou demais do jogo no segundo tempo. Não foi brilhante, mas poderia ter sido, né? Fez uma jogada absurda, poderia ter feito gol, mas, enfim, é isso. Show de bola, meu amigo Wagner Ribeiro. Vamos lá, Jorge. Cara, erros e acertos do seu ponto de vista do jogo de hoje, meu querido. Então, como eu falei na abertura, achei o jogo muito emocionante, né? Legal, nesse sentido assim, de mexer com a emoção, deixar as pessoas ali angustiadas. O futebol tem essas coisas, Copa do Mundo, né? Todo mundo fica com os nervos à flor da pele, de uma forma, acho que nem todo mundo está acostumado a torcer para o futebol no dia a dia, né? E Copa do Mundo reúne a família, todas as pessoas que normalmente não assistem jogos. Então, o clima fica mais tenso de uma forma geral. Mas, assim, eu discordo um pouco do Wagner. Acho que o resultado condicionou as escolhas do Ancelotti. Acho que ele foi mal em algumas tomadas de decisões, só que o resultado no final, ainda mais o jogador que entra, faz o gol, fica parecendo que é a substituição ao longo do tempo que o jogador esteve em campo, que foi acertada. E, ao meu ver, não foi. Né? Então, assim, começando do começo, como diria o outro, o Brasil, acho que o erro, para mim, inicial, foi o Ancelotti usar o Paquetá muito avançado, para pesar na linha de 5 do Japão e igualar o número de jogadores lá na última linha. Quem fazia muito isso era o Felipe Luiz. Então, o Paquetá jogou muito tempo de costa. Ele não conseguia criar jogadas, muito marcado, o zagueiro sempre acossando ele não conseguia girar. Então, assim, a gente perdeu muito a criação, e a criação ficou pro Casemiro e pro Bruno Guimarães, com o time do Japão todo postado, o Brasil sem espaço, pela lateral direita. Tanto o Ryan quanto o Danilo, ambos recebiam essa bola a bola chegava muito lenta, então assim, quando a bola chegava neles, já tinha chegado a marcação e a cobertura. Então era sempre toque para trás, sempre toque para trás. Pelo lado esquerdo, Vinícius e Douglas Santos ainda conseguiram criar algum tipo de jogada de fazer uma ultrapassagem, né? Mas o cruzamento na área sempre era cortado pelo Japão. Então, acho que o Brasil ficou muito tempo trocando bola de forma muito lenta, porque o jogador que pode dar um passe longo, pode quebrar uma linha, estava jogando mais à frente, recebendo essa bola muito mastigada, né? Então, sempre muito marcado, tendo que girar. No intervalo, não, perdão, na parada técnica, o Paquetá depois da parada técnica, o Paquetá baixou um pouco mais, e aí foi quando ele começou a aparecer, né? Aí começou a trocar um pouco mais de passe, o Brasil criou oportunidade. Mas já no primeiro lance do Paquetá no jogo, ele já tinha sentido. Ele disputou uma bola com o japonês e botou a mão, né, na posterior, aquele gesto, né, já tradicional. Então, assim, ele já acho que ainda também trabalhou o primeiro tempo inteiro com dor. E ele meio que com medo também de agravar. No final do primeiro tempo, ele sai e não volta mais, já porque acho que a dor ficou grande, ele ficou preocupado também de piorar a situação dele. A Alemanha acaba de perder o pênalti. Hein? Então, o que acontece? No segundo tempo,
Então, olha só, se tu for ficar narrando os pênaltis, tu vai me atrapalhar, porque tu vai ficar me cortando e eu vou perder o raciocínio. Entendeu? Espera acabar e você diz quem coisa, senão eu não vou conseguir raciocinar, vou ficar me quebrando, porra. Desliga a televisão aí, cacete. Porra. Eu já errei o placar no bolão mesmo, quem passar, passou. E aí, no segundo tempo, com as entradas no gol do Japão, um erro claro do Danilo, uma bola que ele poderia ter virado lá no Vinícius, que estava sozinho, ele tentou num passe curto no meio, errou, armou o contra-ataque do Japão. Aí tem a situação que o Wagner explicou bem, do Casimiro não fazer a falta porque estava amarelado, e aí trocar um possível gol por uma expulsão, realmente ele fez a escolha correta. E aí no gol eu vou concordar com o Wagner de novo. Não foi falha, não foi frango, mas assim, o Alisson traz isso na seleção e também no Liverpool, né, de ter aquela grande defesa que decide, né, que é o gol do goleiro, né, que é a defesa importante. E ele é um bom goleiro, ele é um goleiro seguro, mas sempre nesses lances assim ele não faz a diferença, sempre trescando a mão dele e, né, aquele 2 centímetros que falta para tirar, como por exemplo no lance do Vinícius, né, que ele fez aquela jogada estupenda, o goleiro tirou ali com a pontinha do dedo, ele desviou o suficiente para tirar do gol, bater na trave e sair. Então, assim, falta esse tipo de defesa para o Alisson realmente. Acho que não é uma crítica, mas é uma condição do goleiro, entendeu? E aí, no segundo tempo, com a entrada, o que eu acho também que, mais do que a entrada, e discordando do Wagner, da entrada do Igor Thiago, que para mim não acrescenta, mesmo numa bola aérea e tal, eu acho que o Brasil tinha condições de armar mais por baixo, porque, assim, acho que também, quando você bota um cara de área que só tem aquilo, você acaba condicionando ao time a despejar a bola na área, que na maioria das vezes beneficia a defesa. Então, assim, eu acho que faltou o Luiz Henrique. O Luiz Henrique de segundo tempo, drible curto, espaço curto, que o Raya não tem e não fez o jogo inteiro. Né? Sempre cortava para fora, tentava cruzamento, cortava para fora. Ele nunca ia linha de fundo. O Luiz Henrique tem essa coisa de hora cortar para dentro, hora linha de fundo. O espaço curto para ele sabe lidar muito bem com o drible curto. E acho que para quebrar a defesa que estava jogando com um bloco tão baixo, né, você afunda o time deles e aquele passe para trás, geralmente são as jogadas que saem um gol quando o time está muito afundado assim. E com o Raya não tinha isso. Só um minuto, Wagner. E aí acontece, o Luiz Henrique, não entanto, também acho que foi um erro. E aí ele coloca o Martinelli, novamente na função do Matheus Cunha, e ele não consegue desempenhar ali. O time fica sem criação. É mais um atacante, ele volta para o 4-2-4. Que o Martinelli fica flutuando sem saber se cai pela direita, se cai pela esquerda, porque na direita tinha o Raya, na esquerda tinha o Vinícius e o Douglas passando. Então ele fica meio sem saber por onde jogar. E no final do jogo, quando ele faz o gol, ele já está na área, porque o Brasil está pressionando, está final de jogo, ele está na área ali, é o espaço que tem, né? E o Brasil colocou muitos jogadores na área, e aí ele acaba fazendo um gol, tem qualidade de finalização para fazer o gol. Então, não vi as substituições dele boas. A do Endrick, eu até concordei com a princípio do Endrick. Só que o Endrick, nas 2 bolas que ele teve para finalizar ou para avançar um pouco mais, a defesa tinha criado um espaço, tinha um buraco, ele resolveu tocar. Ele não teve a confiança que ele normalmente tem. No Lyon a gente está vendo isso direto, no Palmeiras a gente viu, daquele tapa na frente e o chute, uma finalização forte, ou tirando do goleiro. As duas vezes que ele teve a decisão, tomou a decisão errada. Então acho que por isso que a substituição foi correta, e aí a falha foi do jogador, da tomada de decisão. Então, critico a substituição do Martinelli entrando no lugar do Matheus Cunha. Acho que não flui, né? Mas fez o gol, aí fica tudo certo, fica tudo lindo. E também a insistência do Raya até a final, que não estava conseguindo passar pelos seus adversários, estava conseguindo criar jogadas individuais, né? E aí ficava muito pesado para o Vinícius, porque sempre era ele,
Teve uma hora que ele começou a tocar para o lado, porque toda hora você partir para cima do adversário com cobertura, é aquilo que a gente fala, cara. Não tem como. O cara toda hora